Fala galera! E aí, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao Teologicamente. Meu nome é Everton, eu sou pastor e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre assuntos muito interessantes. Você vai reparar que já tem uns dias aí que eu não solto nem preparo nenhum vídeo para o canal devido às correrias e TCC, pós-graduação, um monte de coisa junto, muito complicado para harmonizar, mas estamos de volta e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante, muito importante para o nosso tempo, que é justamente essa interação da inteligência artificial com a fé ou com a teologia. Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita logo, se inscreva. Se você ainda não viu nossos outros vídeos, nós temos mais assuntos interessantes aí para você assistir, interagir conosco, ajudar fazendo o canal crescer. Mas beleza, vamos lá. Então, quando a gente fala hoje sobre inteligência artificial, a gente precisa pensar, e agora? Como é que ela liga com a fé? Como é que ela se relaciona, né, com a vida cristã, com a palavra de Deus, um livro milenar e tal? Todas essas questões elas vão surgir quando a gente está lidando com esse campo. Então, de uma forma muito simplificada, o que seria inteligência artificial? Então, ela vai ser um campo da ciência que se dedica a justamente desenvolver máquinas que reproduzem competências humanas. Então, máquinas que sejam capazes de pensar, sejam capazes de criar, de interagir com o ser humano, de falar, enfim, há uma série infindável de aplicações dentro desse campo. Inclusive, não sei se vocês viram aí as últimas notícias, por exemplo, os ganhadores do Prêmio Nobel na área da física, eles criaram lá um sistema que simula, inspirado no cérebro humano, né, nas conexões neurais, para justamente desenvolver mais a questão da inteligência artificial. Você vai ver também que os que ganharam o Prêmio Nobel de Química também aplicaram a inteligência artificial nessa área. Enfim, são várias aplicações, vários exemplos, desde a Alexa que você usa aí na sua casa, quem tem, ou outros, né, parecidos, sistemas de reconhecimento de voz, sistema de reconhecimento facial, ajuda em pesquisa, enfim, ela está espalhada aí por todos os lugares e hoje ela se torna uma corrida muito grande aí entre as grandes empresas de tecnologia, a gente vê isso o tempo inteiro. E aí, claro, a galera fica assustada, você vai encontrar tanto pensadores que são otimistas com relação à inteligência artificial, nossa, ela vai resolver um monte de problemas e nós vamos criar uma tecnologia e uma coisa grandiosa e vai mudar a vida das pessoas e aí nós vamos poder criar até robôs com essa inteligência, uma série de coisas e um otimismo muito grande, e até também pensadores que são mais pessimistas e assustam bastante com relação ao desenrolar os desdobramentos dessa inteligência artificial. O exemplo do Yuval Harari, que é o historiador famoso, que está em alta, né? Embora, óbvio, eu não concordo com boa parte daquilo que ele escreve, por uma divergência de cosmovisões, mas ele às vezes traz uns insights interessantes também com relação aos perigos. Mas se você lê ele, você vai ficar bem assustado, porque ele assusta bastante com relação ao que a inteligência artificial ela pode se tornar e o perigo que ela pode trazer para a vida das pessoas, porque afinal de contas fica aquela pergunta, e agora esse negócio vai dar em quê? E essa inteligência ela vai se desenvolver até que ponto? E se as máquinas começam, né, estilo Exterminador do Futuro, e se voltam contra nós, e aí vai ser o fim da humanidade? Todas essas questões surgem quando a gente vê as discussões aí sobre inteligência artificial. E aí, claro, essas discussões elas chegam na igreja, elas chegam no campo teológico e também nos levam a refletir sobre isso à luz da palavra de Deus. Então, teologicamente falando, como é que a gente enxerga a tecnologia, né? Tecnologia e teologia, claro que a tecnologia é uma palavra que pode ter várias aplicações, ela tem um campo semântico muito amplo, mas aqui a gente está tratando dessas coisas novas que facilitam nossas vidas, ferramentas, esse próprio sistema que eu estou usando aqui para me comunicar com vocês, uma série de outras coisas e aplicações. E a Bíblia, né, que entra nisso, né? Se ela é um livro antigo, milenar, não tinha nada disso quando a Bíblia foi escrita, ela vai ter o que nos dizer sobre isso, então a gente não pode esquecer que a Bíblia tem princípios que são atemporais, eles não ficam velhos, porque se trata da palavra de Deus e Deus nos conhece e nos cria com essa capacidade, então a sua palavra ela continua relevante, seja a gente chegue no século 22, 23, sei lá quantos mais séculos a gente tenha aí até a volta do Senhor Jesus Cristo, mas o fato é que
a Bíblia continua relevante. E ela vai ter princípios que não ficam velhos, não vencem e vão servir para nós hoje, assim como ela serviu milênios atrás. E aí um desses princípios que a gente pode trazer aqui, que está nas Escrituras, eu já queria abrir lá no Salmo 8, verso 6, claro que desde Gênesis a gente já vê Deus nos criando com a capacidade de criar também. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então Ele nos dá essa habilidade de usarmos a inteligência para a glória dEle, transformando, melhorando a criação. E é muito interessante a gente ver isso nas Escrituras, né? E também porque nós somos instruídos a estudar, a pensar, a produzir conhecimento, porque Deus nos criou com essa finalidade. E aí lá no Salmo 8, verso 6, a gente tem um verso que diz assim, com relação aos homens, aos seres humanos. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. E é interessante isso, né? Depois ele vai citar os rebanhos, os peixes e tal, isso baseado justamente na visão lá de Gênesis. Então, nós fomos criados para sermos uma espécie de gerentes, mordomos da criação, usando a linguagem mais cristã. Então, a ideia é, Deus nos deu inteligência para usarmos para a glória dele e assim transformarmos, melhorarmos e utilizarmos a criação com sabedoria. Claro que a gente sabe que no desenrolar da história vai ter a questão do pecado lá em Gênesis 3. Infelizmente o homem ele começa a deixar de usar as habilidades que Deus deu para a glória dele para seus fins egoístas. E aí entra toda a questão da teodiceia, toda a aventura humana aí com relação à rebeldia contra Deus. E aí o homem passa a ter essa tendência de criar e usar a tecnologia, ou seja, as habilidades que ele vai desenvolvendo para melhorar e criar coisas, não mais para a glória de Deus, mas para seus próprios fins, e a gente sabe no que isso acabou dando. Mas o fato é que cristãos, conhecedores da palavra de Deus, pessoas redimidas, salvas por Cristo, elas têm essa obrigação de atuarem nas várias áreas do conhecimento, produzindo conhecimento, glorificando a Deus, mesmo diante da situação mais complicada que a gente vive no nosso tempo. Então nós não somos chamados a fugir de aprender e criar coisas, nem a sermos anti-intelectuais ou anti-ciência. Pelo contrário, a gente é chamado para criar coisas, para, enfim, usar a ciência de forma que beneficie a vida das pessoas. E aí a gente vê essa tendência já de administrar a criação desde aqui. E aí, claro, isso envolve tecnologia, mesmo as mais antigas até as mais modernas, como é o caso da inteligência artificial, que é uma criação humana. Então, por mais que você programe ali, que tem os algoritmos e tal, e aquela máquina, e é interessante a gente ver que ela é inspirada na própria forma como o nosso cérebro funciona, que é uma máquina extraordinária. Né? Se você olhar aí pessoas da área, pessoas que conhecem bem, estudam, o exemplo do Miguel Nicolelli, cientista brasileiro, neurocientista, né, ele falando de como o cérebro funciona é muito, muito interessante. É uma riqueza muito grande. Então você vê que a criação de Deus, ela acaba trazendo essa inspiração para que a gente crie coisas também. Então, com essa habilidade de criar, o homem cria essa inteligência artificial, e eu citei o Nicoleles, ele faz uma crítica, né, ele fala que não é nem uma inteligência, não poderia se chamar assim. Na verdade, se a gente for perceber bem, ela é uma ferramenta que a gente pode usar, que imita a nossa forma de pensar e criar, mas até agora ela não chega nem perto das habilidades que nós temos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. E aí, claro, isso acaba levando as pessoas a ficarem muitas vezes assustadas. Os crentes ficam, ai meu Deus, e agora? E como é que vai ser? E aí a gente começa a pensar aí nos desdobramentos, as questões éticas que surgem. Por exemplo, se já tem pastores fazendo sermões preparados aí pelas IAs da vida, ChatGPT e outros, e aí? Até que ponto isso vai chegar? E vai ter um pastor robô? Imagina, né? Você já tem aí igrejas virtuais no metaverso, aí de repente você vai ter um pastor que nem um ser humano, mas ali você tem uma máquina, e eu já vi algumas notícias por aí de que já existem pessoas com tendências religiosas tentando criar uma espécie de culto onde ele é dirigido por uma inteligência artificial, e aí a gente pensa, e onde é que isso vai parar? Claro que a gente sabe que o ser humano tem muitas tendências e isso aconteceria, e óbvio, era meio que esperado, mas tem isso, então as pessoas acabam se perdendo, porque por causa do pecado a tendência é a tecnologia acabar
tipo assim, criei um monstro, né? Exemplo de vilões de quadrinhos e tal, onde se cria ali uma inteligência que de repente se sobressai e acaba dominando e se torna um perigo para todo mundo. Então tem implicações éticas muito fortes. Aí tem um filósofo cristão chamado Egbert Schurman, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas você encontra textos dele lá no pessoal da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e é muito interessante, ele fala do tecnicismo, que é essa tendência de venerar a tecnologia, que está muitas vezes no coração do homem, né? Fica deslumbrado, agora a gente vai mudar, montar coisas, e acaba querendo dominar a natureza e dominar o resto dos homens, e enfim, fica que meio uma espécie de idolatria. E a ideia é você trazer para o equilíbrio. Você não pode nem deusar a tecnologia achando que ela pode tudo e vai resolver tudo, assim também como você não pode demonizar a tecnologia achando que ela é o mal do mundo, uma ferramenta do maligno, uma coisa totalmente destrutiva. Então a gente precisa sempre buscar um certo equilíbrio quando a gente lida com a tecnologia e principalmente com a questão da inteligência artificial que entra aí nesse campo. E também teve um grupo de evangélicos que fizeram uma espécie de declaração resumindo pontos baseados na cosmovisão cristã sobre a inteligência artificial. Claro que lá tem vários pontos, mas ele frisa, por exemplo, a dignidade humana, né? O homem criado à imagem e semelhança de Deus, então ele é insubstituível, né? A máquina ela nunca vai ser igual ao ser humano dentro de uma percepção cristã. É importante que isso se frise. A gente precisa pensar na vida humana porque já há uma tendência a transformar o ser humano num objeto. Imagina com essas novas tecnologias. Aí você já tem agora um novo problema, pessoas que se apaixonam por inteligência artificial. A coisa assim bem estilo Black Mirror, aquela série da Netflix, né? Então já tem gente se apaixonando, já tem casos de um jovem que tirou a própria vida porque se apaixonou por uma inteligência artificial. Esses dias eu estava vendo no jornal, já tem essas questões, já tem prostíbulos na Europa onde se usa robôs e se usa inteligência artificial para interagir de maneira mais realista com as pessoas. Então você já vai percebendo a tendência que vai se criando, né, de objetificar as pessoas com o uso da tecnologia. As questões religiosas, né, como eu falei, às vezes hoje você já tem pessoas dando curso para você montar um sermão usando a inteligência artificial. Claro que ela é uma ferramenta muito útil para você estruturar, organizar, pesquisar, montar coisas e ela pode ser usada como um acessório, mas a partir do momento que o indivíduo ele deixa de estudar as escrituras devidamente, ou fazer uma exegese, usar as ferramentas que o teólogo tem que usar para isso, para ficar dependente de uma tecnologia como a inteligência artificial, aí chega num problema muito sério, devido ao propósito que é a pregação da palavra de Deus, a seriedade que é de você chamar pessoas ao arrependimento, à vida com Deus. Então, acho que isso é muito complicado. Né? Não tem como você ter um pastor de inteligência artificial, porque é uma função que não pode ser delegada para uma máquina. O Senhor chamou pessoas, Ele escolhe pessoas para essa função. E a partir do momento que surgem outros indivíduos usando aí a inteligência artificial para substituir essas funções assim, como se fosse uma brincadeira, aí você vê que as pessoas perderam completamente o bom senso. Né? Mas claro que dentro dessas implicações éticas a gente tem que pensar no próximo, então a ideia é desenvolver uma tecnologia que facilite a vida das pessoas, que salve a vida de pessoas. Por exemplo, a IA tem aplicações na medicina muito úteis, ajuda a, vamos dizer assim, descobrir doenças. Esse dia eu vi que tem pesquisas aí que a IA ajuda, por exemplo, prever com bastante antecedência a possibilidade de desenvolvimento de câncer, curas de doenças, coisas que demorariam muito tempo para se fazer e ajuda, mapear lugares, por exemplo, na arqueologia já estão usando aí, já descobriram até alguns lugares que demoraria muito tempo com as ferramentas mais antigas, com a IA isso passa a ser mais rápido. Então a gente vê isso, né? Você usar de forma justa, de forma boa, essa ideia dentro da visão cristã da utilização da tecnologia como a IA, para abençoar pessoas, para beneficiar a vida das pessoas, não para destruir a vida delas. Então, todas essas implicações éticas aí passam pela necessidade que nós temos de desenvolver uma visão cristã. Já tem literatura sobre isso. O Egbert Schurman, que eu citei para vocês aqui, é um filósofo cristão que trata muito dessas questões envolvendo tecnologia. E a gente tem que pensar, aplicar a visão nessas coisas, né? Então,
A gente tem que pensar, por exemplo, pessoas que vão ficar desempregadas porque suas profissões vão desaparecer nos próximos anos. E aí, o que é que vai fazer com essas pessoas? Elas são seres humanos, elas têm dignidade, elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Elas precisam ter uma forma de cuidar delas e ajudá-las nas suas necessidades. Então, toda vez na história, quando você vê essas mudanças aí de tecnologia, as revoluções industriais, por exemplo, sempre acontece de pessoas perderem seus empregos ou ficarem assustadas e por isso algumas até demonizam as tecnologias por conta disso. Mas nós como cristãos precisamos pensar. Então você vai ter milhões de pessoas desempregadas por causa da tecnologia que é muito útil. Claro que depois tudo vai se adaptando, mas como cristãos nós precisamos pensar na vida dessas pessoas, na dignidade dessas pessoas. No campo da sexualidade, por exemplo, as pessoas querem se relacionar com máquinas ou adaptar isso a questões de prostituição, aí perde a ideia de imagem e semelhança de Deus, homem e mulher como Deus criou. Isso também é algo que tem implicações sérias. As pessoas começam a querer deixar de ter um relacionamento com um ser humano real para ter um relacionamento com uma máquina, que muitas vezes ela vai estar ali só, vamos dizer assim, concordando com você ou agradando você o tempo todo e agindo de uma forma que um ser humano normal, pecador, não poderia fazer jamais. Então tem todas essas implicações que nós precisamos levar em consideração à luz da palavra de Deus. E claro que quando a gente vem para o campo da fé e da teologia, ela pode ser utilizada como uma ferramenta para você estudar as escrituras, montar coisas, escrever artigos, preparar. Inclusive me ajuda muito na elaboração de roteiros aqui para o canal. Mas ela não pode substituir minha inteligência, ela não pode substituir minha capacidade e aquilo que eu tenho que fazer. Então a gente tem que pensar nisso. E claro, ela não tem uma capacidade de criatividade como nós, sentimento como nós, intuição como nós. As máquinas não conseguem fazer isso e eu creio que nunca conseguirão, porque criados à imagem e semelhança de Deus, só o ser humano. E por mais que o ser humano crie máquinas muito bem construídas e que possam se assemelhar muito com aquilo que ele é, até porque é uma tendência de criador e criatura, mas ela nunca vai ser o ser humano, ela nunca vai ter uma responsabilidade moral como nós temos, precisa de arrependimento, que é pecador e tudo mais, ela nunca vai conseguir compreender a profundidade, por exemplo, do amor de Deus, as verdades do Evangelho e tudo mais. Isso é impossível para as máquinas e eu creio que isso jamais será possível, mesmo que se desenvolva coisas muito bem construídas. Então não fique com medo do futuro, não fique com medo do que poderá vir, nós precisamos confiar em Deus, usar a tecnologia para a glória de Deus. E aí eu me lembrei aqui de Apocalipse 5 também, que é um livro, que trata muito, lembrando coisas do futuro aí, e também do cuidado de Deus com o seu povo. Apocalipse 5, a partir do verso 9 diz assim: entoava um novo cântico com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois fosse sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Fizeste um reino de sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Então a esperança cristã, a verdade do Evangelho, o sacrifício de Cristo, essas coisas não podem ser substituídas por uma inteligência artificial. Esse relacionamento, ou até entender a complexidade disso, que até humanamente a gente não consegue, a gente precisa da graça e da ação do Espírito Santo para isso. Então, são coisas que nós não podemos perder de vista. Então, nem Deus é tecnologia, nem demonize. A inteligência artificial ela veio para ficar, uma ferramenta muito útil, eu já tenho usado ela também em outras áreas, como na educação, como professor, por exemplo, e os alunos nem precisam dizer que, infelizmente, alguns até estão extremamente dependentes da inteligência artificial, sem usar a inteligência natural, que seria uma coisa ruim. Mas beleza, esse assunto rende, teria muito mais coisa para falar, talvez em próximos dias a gente possa até trazer outros aspectos, mas você, o que é que você acha? Você acha que ela é útil? Você acha que não é? Você acha que ela vai se tornar uma coisa muito perigosa no futuro, ou que ela vai facilitar mais ainda a vida das pessoas? Você acha que como cristão deve se relacionar nisso? Qual é a sua visão? Qual é a sua opinião? Deixa aí embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui no vídeo, aproveita, deixa aí, ajuda também o canal, dê sugestões, dê sua opinião, o que você concorda, discorda. Se você gostou do vídeo, já dá o like seu aí, aproveita, se não é inscrito no canal, se inscreva e continue conosco aí nos próximos vídeos. Deus abençoe você, até a próxima. Valeu!